aqui é útil nós fazermos o diagrama do corpo livre, né, dessa nossa esfera e analisar as forças que estão agindo nela, perfeito? Veja só, como elas são esferas condutoras e tem mesma carga, você vai ter aqui naturalmente uma força de repulsão, tá? Então, se você fizer o diagrama, você vai ter a ação aqui da força de tração, nesse sentido, aqui a força elétrica, né, de repulsão, e aqui a ação da força-peso. Então, a primeira dica é essa. Com isso, como você está falando que você quer determinar essa distância x, tal que você tenha a condição de equilíbrio, essas forças e suas componentes vão se anular. Então, após isso, você vai fazer a decomposição dessa tração na direção x e y e igualar a direção y, por exemplo, com a força elétrica, a direção x, você iguala com a força elétrica, e na direção y, você iguala aí justamente com a sua força-peso, tá? Por fim, você observa que nas suas respostas está envolvida aqui, ó, de certa forma, um módulo dessa força-peso. Então você vai ter que utilizar de alguma forma, provavelmente isolando a tração aqui na direção y, tá? E substituindo na outra equação, que é a igualdade do módulo da força elétrica com a tração na direção x. Por fim, você também observa que esse seu ângulo é suficientemente pequeno. Isso faz com que esse seu triângulo aqui, o lado dele, seja muito maior do que a base, já que esse ângulo aqui vai ficar suficientemente pequeno, beleza? Então dá uma pausa, tenta resolver o exercício com essa dica, caso você não consiga, volta para cá. Então vamos lá. Nós temos aqui o diagrama, tá? Onde nós vamos ter aqui, primeiro, a gente considerando a esfera da esquerda, né? Essa força elétrica. Aqui vamos ter a nossa tração, vamos ter a componente na direção y dessa tração e vamos ter aqui a componente na direção x dessa nossa tração. E também vamos ter a nossa força-peso, tá? Considerando o nosso ângulo θ, o ângulo θ vai estar justamente localizado aqui, perfeito? Então vamos fazer agora a igualdade, já que temos a condição de equilíbrio, tá? Então, ó, primeiro, tração na direção y em módulo é igual a força-peso, mas essa tração na direção y é justamente t vezes o cosseno de θ, você observar aqui no seu triângulo, que é igual a mg, beleza? Com o problema, ele de certa forma aparece mg, o que é que eu vou fazer? Vou isolar aqui o nosso t, então t vai ser 1 sobre o cosseno vezes mg. A segunda equação eu vou igualar na direção x, força elétrica é igual a tração na direção x. Essa força elétrica ela é dada por K, nossa constante. Veja que nas respostas esse K também aparece. Produto do módulo das cargas, que é o quadrado, dividido pela distância, né, que separa a linha de carga delas, tá? A linha de ação. Então vou colocar aqui x ao quadrado. A gente quer justamente determinar esse valor do x, que é igual a tração vezes o seno de θ. Beleza? Daqui, pessoal, o que é que eu vou fazer? Como não aparece t na minha expressão, eu vou fazer justamente essa substituição aqui, tá? Então, com isso, vamos ficar aqui k, que é ao quadrado, sobre x ao quadrado, é igual a 1 sobre o cosseno, vezes aqui mg, vezes justamente o seno. Só que k, que é ao quadrado sobre x ao quadrado, perceba que seno sobre cosseno é justamente igual a tangente. Vou ficar aqui com tangente de θ vezes mg. Tranquilo. Agora, nas suas respostas não aparece tangente. Então, vamos agora olhar para a figura e verificar o que a gente pode fazer. Perceba que você tem na questão esse triângulo. A priori, a gente tem aqui um triângulo isósceles, né? Onde esse carinha aqui é justamente a sua bissetriz, tá? Só que para o triângulo isósceles, a bissetriz também é a altura. Então, justamente, a gente tem um triângulo retângulo aqui. Então, vamos olhar só para o triângulo retângulo. Essa altura, para o triângulo isósceles, ela também acaba sendo a mediana. Então, se tudo aqui mede x, a metade mede x sobre 2. Então, vamos olhar somente para esse triângulo aqui. Olha só, desse triângulo,
que é a nossa tangente aqui? A tangente ela é cateto oposto x sobre 2 dividido pelo cateto adjacente, que é essa medida daqui. Só que pelo teorema de Pitágoras, a gente tem que essa medida vai ser L ao quadrado menos x ao quadrado sobre 4. Então vamos ter essa raiz aqui, beleza? Só que agora que vem a sacada. Como esse ângulo aqui ele é muito pequeno, isso implica que a medida de L é muito maior do que a base. Ou seja, é muito maior até do que a metade dela. Então o que é que você pode fazer? Você pode desprezar essa parcela aqui, x ao quadrado, tá? Porque isso aqui é suficientemente pequeno, não vai ter muita interferência no seu problema. Então, desprezando esse cara aqui, a sua tangente, ela acaba se aproximando aí de x sobre 2L. Bom, agora a gente vai pegar essa tangente e substituir nesse nosso fator aqui. Bom, então, aqui vamos ter k vezes q ao quadrado sobre x ao quadrado é igual a x sobre 2L vezes mg. Bom, pessoal, aqui a gente só tem agora o problema em termos das variáveis que nós temos aí nas respostas. Então é só ter cuidado aqui. Vamos isolar o x ao cubo aqui. E aí vamos ficar com 2L, k ao quadrado, dividido tudo isso por mg. Tirando aqui a raiz cúbica, vamos ficar com 2L k ao quadrado dividido por mg elevado a 1/3. E por fim vamos ficar aí com a alternativa como sendo a letra E, tá? Cuidado ao assinalar a alternativa, porque aqui, por exemplo, as expressões a base é igual, o que muda aqui é o expoente, tá? Aqui o expoente é igual, o que muda é o seu que aqui, o expoente do que, beleza? Então cuidado ao assinalar a alternativa.